Bom, ontem nós já falamos aqui no programa sobre dicas para materiais escolares das crianças, né? Toalhinhas, garrafas, estojos diferentes. Mas hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor nesses momentos. E quem vai tirar nossas dúvidas é o diretor do Procon Maringá, Rogério Calazans. Prazer em te receber aqui, Rogério. Prazer todo meu e o Já nos Procon conhecíamos, já né? nos conhecíamos. Eu tive a imensa honra de ter você fazendo a coluna social do meu casamento. Olha aí que legal, ainda brinquei Pois é. que você não trouxe a página, né, Rogério? É sempre bom a gente ser lembrada nesses momentos especiais, principalmente quando é Sim, um casamento, né? sim, claro. Ô, Rogério, eu acho que o Procon sempre tem muito trabalho, mas em determinadas épocas do ano, acho que o Procon tem um trabalho assim um pouco maior, que é quando agora os pais vão comprar material escolar e encontram diversos preços, não é? Sim, o Procon já tomou a iniciativa esse ano, com toda certeza é um momento de grande demanda para o Procon e nós já temos sentido isso na quantidade de pessoas que estão lá procurando o atendimento do órgão de defesa do consumidor. Para auxiliar, Rose, o Procon já fez um levantamento de preços, inclusive encontrou produtos com variação que ultrapassam Gente, 1.200%. estava falando, isso é muito alto, isso é muito É muito alto. alto. Então, assim, os pais têm que ficar atentos. Uma compra apressada, né, não tirar o tempo devido para a pesquisa, vai fazer com que ele gaste 1.200% desnecessariamente a mais na compra de um produto. Então, o ideal é o pai ou a mãe pegar essa lista do Procon, porque ela é fornecida, não é, Essa Rogério? lista ela é fornecida e nós temos recomendado às pessoas que acessem o portal do Procon, que é o site do município, maringá.pr.gov.br/Procon. Essa lista está lá. A gente tem recomendado o seguinte, a gente sabe que todo mundo tem a vida muito corrida, porque às vezes ela vai numa livraria, tem um produto mais barato e outro mais caro. Leva a lista do Procon e utiliza essa lista, aliás, como instrumento de negociação. Ou pega a lista, chega em casa à noite, pega a lista de material e vai vendo que determinado material tem Ou lugar mais negocia, barato. vai lá na livraria com a lista e fala, olha, eu tenho aqui teu concorrente está vendendo mais barato, então vamos negociar, entendeu? A nossa intenção é exatamente essa, ela vai lá na livraria de preferência e tenta uma negociação. Não conseguindo, o Procon já forneceu o subsídio necessário para que os pais façam a melhor compra mais barata. O Procon já fez, tá vendo? A lista, então já não precisa mais o pai sair Exatamente. pesquisando, vai num determinado comércio A, faz a lista, vai no B, faz a lista. Quer dizer, vocês já adiantaram muito isso pra gente, né? Sim, isso já está feito. Por que que tem muita diferença de um lugar para o outro? É porque às vezes tem uma variação que é uma variação de marca, o Procon desconsidera essa questão referente às marcas, porque nós consideramos a finalidade do produto. Uma vez que o produto ele cumpra São aquela marcas finalidade, entendeu? Nós indicamos que seja a compra o mais barato, porque para os pais não fará nenhuma diferença. Apesar que não pode levar, ontem a mãe falou, não pode levar criança para comprar material escolar, né, Rogério? Que daí a Não criança dá. quer o cadeiro mais bonito, o caderno Isso, de tal exatamente. personagem. Levar a criança para comprar material escolar é igual levar a criança no supermercado. Você vai voltar com um carrinho cheio de bolacha, não é verdade? Então, assim, não é recomendado. Deixa a criança, né, deixa ela com a babá, com alguém da família e vai fazer essa compra, porque nós estamos num momento de crise, não é momento de gastos desnecessários. A gente pode utilizar a internet para, primeiro, assim, determinado comércio, ele tem obrigação, se eu mandar por e-mail, usar a internet para fornecer determinado preço? Até onde, que ponto vai que ele pode fazer para O facilitar? comércio não é obrigado, é uma alternativa, né? Eu acredito que quem fizer isso, com toda certeza, vai atrair mais consumidores. Inclusive, nós vamos lançar durante o ano um portal do Procon que possibilita aos fornecedores cadastrar os preços ali, eles próprios, e os consumidores vão ter um acesso único ali. Quem tiver interesse, não é obrigado, entendeu? Mas assim ele vai atrair mais consumidores para ele, né? A gente diz que as escolas elas não podem pedir materiais de uso coletivo, é isso? Exatamente, essa tem sido, Rose, a demanda do momento. Nós temos sido muito procurados e nós tomamos uma iniciativa por conta própria, quando eu digo por conta própria do Procon, de notificar as escolas. Praticamente todas as escolas particulares receberam uma notificação com uma relação de materiais que nós consideramos como de exigência indevida, materiais que não podem ser cobrados. Você pode dar um exemplo, por exemplo? Papel higiênico. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião com o pessoal das escolas, aliás, construindo com um bom protocolo entre Procon e as escolas, e nós pegamos um caso de um pai que estava comprando naquele momento, e ele tinha uma lista onde a escola pedia que ele levasse 500 copos descartáveis. Aí eu pergunto, será que uma criança, na atividade pedagógica dela, vai utilizar 500 copos descartáveis? A regra é material de uso coletivo e material que é do custeio da escola. Não
pode ser exigido dos pais. Como que o pai faz, então, Rogério? Quando ele pega a lista e ele vê que tem material coletivo, ele chega na escola e conversa. Se a escola não aceitar, ele procura o PROCON, mas aí já vai ficar aquele clima entre escola e pai. Mas Como que a gente tem que desmistificar um pouco. A nossa primeira orientação é sempre essa, que tente resolver diretamente com a escola. Não havendo essa possibilidade, procura o PROCON. Agora, eu tenho deixado bastante claro, Rose, que como nós estamos trabalhando para construir uma nova cultura e avançamos, Maringá vai ser exemplo no Brasil. Ontem nós fizemos um protocolo com as escolas de que elas vão parar de exigir. Por intermédio dos sindicatos, que representam as escolas, elas se comprometeram a não exigir mais aqueles itens, entendeu? Então, assim, havendo algum tipo de resistência, procura o PROCON, que a primeira iniciativa do PROCON vai ser fazer contato com a escola sem nenhum processo, sem nenhuma punição. O processo e a aplicação da multa, da sanção, ela só vai acontecer em último caso, mas nós acreditamos que não teremos nenhuma situação desse tipo, porque até então o nosso contato com as escolas tem sido muito bem recebido. As escolas também não podem exigir marca, né? De modo algum, não pode exigir marca nenhuma. É até aceitável que a escola explique a qualidade de um determinado produto e utilize uma marca como parâmetro de qualidade, mas não como exigência de que seja exatamente aquela marca a ser adquirida. Do mesmo modo, a escola também não pode vincular a aquisição de determinados produtos a determinados lugares. E nós vimos situações desse tipo. Olha, esse produto necessariamente tem que ser comprado em tal lugar. De modo algum, isso é venda casada, isso é absolutamente vedado, não tem exceção para isso. Isso é vedado mesmo. E isso acontece muito em casos de uniforme escolar. Isso pode também? A escola falar em determinado lugar? Você vai ter que Não comprar pode. um O que uniforme acontece com o uniforme é a questão da produção do uniforme. E aí produz em série, né? Produz em série e às vezes nem todas as fornecedoras de uniforme produzem o uniforme daquela escola. Então a escola indica, ó, essa determinada empresa nós sabemos que produz, mas a partir do momento em que outra empresa tem interesse em produzir o uniforme daquela escola, os pais têm liberdade para a compra. Normalmente também acontece troca, né? O pai foi lá, comprou errado. A loja pode trocar, eles têm esse direito de trocar o material, voltar? Tem algum material que não pode ser trocado, comprou, Você sabe não pode voltar? que essa é uma questão interessante, porque tem um mito com a questão da troca. Acho que esse é um dos maiores mitos do direito do consumidor. Porque a troca, a loja só é obrigada a fazer a troca de qualquer produto, quando esse produto tem um vício. Juridicamente se chama vício, no comum é defeito. Quando esse produto tem um defeito. Entendeu? Se o produto não tem defeito nenhum, a loja não é obrigada. Ela só é obrigada se ela informou previamente ao consumidor que faria essa troca. Isso vale para tudo, acontece muito com roupa, com sapato. Por exemplo, o sapato apertado não é defeito. A roupa amarela, a roupa apertada, a roupa larga também não é defeito. É obrigação do consumidor verificar isso no momento da troca. Uma coisa é comprar uma camiseta, levar para casa e a camiseta está desfiada. A outra coisa é falar, mas eu vi que não ficou bem, ficou um pouco apertada, quero ir lá na loja, fui lá na loja, a loja não trocou. A loja não é obrigada a trocar. Troca se quiser, troca se agradar quiser, o cliente. exatamente. Ou se ela informou ao cliente que faria esse tipo de troca. Se informou, ela é obrigada a trocar. Se não informou, ela não tem essa obrigação. Acho que a gente tem mais uma pergunta que mandaram por WhatsApp de Mandaguari. Um beijão ao pessoal de Mandaguari. A pergunta é assim, as escolas, elas podem obrigar as crianças a vender rifas, aqueles valezinhos? Não. Se chegar com rifa, bingo, é para ajudar a escola ou para ajudar... Não é obrigado, Não né? é obrigado. De modo algum, não é obrigado. Isso, em se tratando de escolas particulares, sobretudo, não pode ser exigido. Aliás, não é nem recomendável que isso seja feito, a não ser que haja um consenso entre os pais. A uma determinada turma, por exemplo, vai fazer uma viagem, uma excursão junto com a escola. Vamos pensar nesse exemplo. E aí os pais deliberam, em consenso ali, de fazer um determinado tipo de atividade dessa natureza. Do contrário, a escola não pode obrigar os pais de modo algum. Vamos falar mais algumas coisinhas assim que são exceções que a escola dá? A gente falou do papel higiênico. O que mais assim a escola não pode obrigar o aluno a comprar, Rogério? Você quer ver um item que foi muito debatido entre o PROCON e as escolas ontem? A questão do papel A4, do papel da resma do papel. Aí os professores perguntaram, mas esse papel ele é utilizado para as provas. Mas veja bem, o papel da prova é equivalente ao giz. Se um pai e uma mãe está pagando mensalidade, o mínimo que se espera para o desenvolvimento da atividade pedagógica é que a escola tenha giz e tenha papel. Não é material de utilização individual. Individual é o caderno, é o lápis, é a borracha. A escola está pedindo sabonete líquido. Para quê? Para deixar no seu estoque, lá no seu armário, para deixar à disposição no banheiro. Isso é material de custeio, não pode ser exigido. O álcool em gel que fica também lá, às vezes na parede, ou às vezes lá sobre o balcão, que qualquer pessoa chega e utiliza, a escola está pedindo para levar o álcool em gel. Pode? Também não pode.
Regra, Rose, só pode ser pedido o que é de utilização individual do aluno e o que está vinculado à atividade pedagógica. Então, a escola está pedindo a tinta guache, a tinta colorida, né? Por quê? Numa quantidade que é para aquele aluno utilizar. Inclusive, a recomendação do PROCON, não é nem do PROCON de Maringá, é do PROCON Paraná. É que em se tratando de tinta, giz de cera, esse tipo de produto que pode ser pedido, mas havendo sobra no final do ano, a escola tem que proceder à devolução, porque o material tem que ser individualizado. Agora, imagine o seguinte, você pagaria mensalidade para o seu filho estudar numa escola que não tem sequer papel higiênico para ele utilizar, ele tem que levar papel higiênico. Aí eu pergunto para os pais, isso é razoável? Não é razoável, não pode ser transferido para os pais o custeio da escola, porque isso faz parte da mensalidade. Rogério, muito obrigada. Você vai voltar mais vezes aqui para ajudar a gente aqui no Ver Mais, né? Que a gente adora ajudar as mães que estão em casa. Estou à disposição, me sinto absolutamente honrado e parabéns por esse programa e por essa simpatia, né, que acaba contaminando todo mundo. Eu fiquei na torcida aqui pela sua telespectadora para ela ganhar o presentinho também. Obrigada, tá, Rogério? Então, vocês viram as dicas incríveis que o Rogério passou, tá? Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar sobre saúde, então não sai daí.